Mais uma revisão no canal, mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe para que nosso trabalho possa crescer, tá, filhote? Vamos lá, importantíssimo para a tua provinha, tá, filhotinho? Nós temos aqui, tá, a rosa dos ventos e nós temos chamados pontos cardeais, né? Então você tem o leste, o oeste, o norte e o sul, tá? Isso aí, filhote, você mata facilmente, né? Lembrando também, filhotinho, que nós temos os pontos colaterais, tá? Entre o norte e o leste nós temos o nordeste, entre o sul e o leste nós temos o sudeste, entre o sul e o oeste, o sul do oeste, entre o norte e o oeste nós temos o noroeste, tá? Isso aí você sabe, tá, filhote? Agora é importantíssimo, tá, filhotinho, que você consiga lembrar isso aqui, ó, tá? O norte também pode aparecer com o nome de setentrional. O que é setentrional? É norte, tá? Pode aparecer também, Bruninho, o sul como meridional. O que é meridional? É sul. O leste também pode aparecer, Bruninho, como oriental, correto? E o oeste como ocidental, tá? Então isso aqui é importantíssimo para a tua provinha, tá? Saber localizar os pontos cardeais e colaterais, e essa nomenclatura é importante para a tua provinha, para você ficar fortinho que nem o danoninho, tá bom, filhote? Então esse é um ponto importante, primeiro passo importantíssimo, meu Deus, tá, Bruninho? Lembrando que o leste é onde o sol nasce, então eu vou ter sempre nessa posição, tá, a nascente. Isso é importante, tá, porque a partir da nascente eu consigo achar o ponto leste, e o poente, onde o sol se põe, é o oposto do leste, que só pode ser o oeste, tá bom, filhotinho? Então esse é um ponto importantíssimo para a tua prova, tá? Aí nós temos, Bruninho, tá, outra questão importante, tá, Bruninho? Vamos lá, nós temos aqui, Bruninho, tá, a famosa linha do Equador. Bruninho, isso aqui é importantíssimo. Por quê, Bruninho? Porque a linha do Equador é o principal paralelo. Não te esquece disso, Bruninho, tá? Ele é o principal paralelo. A linha do Equador é o principal paralelo que divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, toma-te, e o hemisfério sul. Não tem erro, tá, filhotinho? Então, veja, tá? E é importantíssimo você estar atento, tá? Porque, veja lá, Bruninho, tá? O hemisfério, tá? Você vai ter, então, aqui a famosa linha do Equador. Essa linha do Equador, ela mede 0 graus, por isso você tem, então, essa divisão, importantíssimo, tá? Lembrando que esse 0 grau é a linha do Equador, e ela que vai te dar, quem, Bruninho? É a linha do Equador que vai te dar a latitude. Como é que eu vou achar a latitude, Bruninho? A latitude você acha, você acha olhando para a linha do Equador, tá? Tem lá o hemisfério norte e o hemisfério sul, correto, filhote? Agora veja, eu queria chamar sua atenção, tá, Bruninho? Queria chamar sua atenção para quê, Bruninho? Chamar sua atenção para o Brasil. Veja que aqui eu tenho o território da América do Sul, em especial aqui o Brasil. Veja que o Brasil, então, ele vai ser cortado pela linha do Equador, tá? Então nós temos aí um ponto importantíssimo. O Equador corta o Brasil, e também essa outra linha aqui embaixo também corta o Brasil, que é o chamado Trópico de Capricórnio, tá? Então o Brasil é cortado por dois paralelos, por duas linhas imaginárias, o Equador e o Trópico de Capricórnio, tá? Questão da Danoninho, tá? De Blueberry, tá, filhão? Importantíssimo essa questão, tá? Aí, Bruninho, partindo disso, nós temos aqui, tá, os principais paralelos, tá, Bruninho? Quem são os principais paralelos, tá? Então nós temos o Equador, que é o principal e corta a Terra ao meio, tá? Nós temos embaixo o Trópico de Capricórnio, tá? Em cima o Trópico de Câncer. É importante você não inverter a posição, tá? E em cima nós temos, tá, o Círculo Polar Ártico,
Tá certo, gatão? E o círculo polar antártico, correto? Importantíssimo, meu Deus, nós temos aqui uma questão de danoninho de uva, meu Deus, Bruninho, tá? Agora, olha lá, eita Deus, Bruninho, olha só, tá? Vamos tentar aqui fazer uma mágica, tá, Bruninho? Tá, então aqui, ó, isso, olha lá, tá? Olha que legal, Bruninho, tá? Então eu posso dizer, Bruninho, tá? Olha lá, veja, tá? Que o território brasileiro, eita, não, olha, que dica importante. Território brasileiro, então, analisando, opa, passa quem? Equador, passa quem? Trópico de Capricórnio. Meu Deus, agora tudo faz sentido, tá? Importante, tá? Depois nós temos, Bruninho, tá? Olha que interessante. Nós temos então, tá? As linhas, tá, Bruninho? Então tem aqui as linhas. Observa que essas linhas imaginárias, elas estão na vertical, tá? Olha lá, beleza? E aqui eu tenho o Equador. Olha que dica importante. Então, o meridiano de Greenwich, ele vai cortar perpendicularmente a linha do Equador, tá? Então, o meridiano de Greenwich, ele é o principal meridiano, tá, Bruninho? Ele é o principal meridiano porque ele vai cortar a Terra ao meio. Veja que ele está medindo 0 graus, então ele vai cortar a Terra ao meio, correto, filhote? Dividindo então, tá? De um lado eu vou ter o hemisfério oriental, isso aqui é importante, tá? Então, e do outro lado eu tenho o hemisfério ocidental. Também posso chamar de hemisfério leste, posso chamar de hemisfério oeste, tá, Bruninho? Então é importante os meridianos. Os meridianos são as linhas verticais. Pega essa informação aqui, ó. Pega essa informação importante, Bruninho. O meridiano, fica atento, tá? Ele pega aqui do polo norte ao polo sul, tá? Então olha só que legal, Bruninho. Olha só, Bruninho, tá? Então eu vou ter aqui, ó, do polo norte. Eita, vamos lá, olha lá. Então eu vou ter aqui, ó, do polo norte ao polo sul. Eu vou ter essa dinâmica, tá? Olha que top, tá? Vamos lá, polo norte ao polo sul, tá? Então veja, o meridiano, ele traça uma linha de um polo ao outro polo. Eita, dica importante, filhote. Então quem vai pegar de um polo ao outro? O meridiano, porque o paralelo, ele não pega um polo ao outro. O paralelo, ele pega o leste e o oeste, tá, mão? Olha lá, o paralelo, ele pega aqui o leste e pega o oeste. E o paralelo, ele faz aqui, ó, um círculo, tá? Esse círculo do paralelo, ele é maior aonde? Na região equatorial. Aqui, ó, ele é menor nas regiões polares, correto, filhote? Então é importante você estar atento, tá? Importante você estar atento a essa questão, tá, Bruninho? Aí veja, esse meridiano de Greenwich, tá? Ele então vai dividir a Terra em 2 hemisférios. E é importante você lembrar que o meridiano, tá? O meridiano de Greenwich, tá? Assim como o Equador, ele vai estar determinando quem, Bruninho? Ele vai determinar a minha longitude, tá, mão? Então é importante você lembrar, Equador determina a latitude e o meridiano determina a minha longitude, perfeito? Vamos lá, Bruninho, tá? Agora observa, tá, Bruninho? Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu vou ter aqui nesse mapa um conjunto de coordenadas geográficas, tá? O que é a coordenada geográfica? É justamente um sistema de localização onde ele se baseia no cruzamento de quem, Bruninho? No cruzamento de uma latitude com uma longitude. Aí eu vou te dar aqui uma informação importante, tá, filhote? Toda a numeração que está do lado, essa numeração do lado sempre vai ser a minha latitude, perfeito?
Toda numeração que está superior, tá? Eu vou chamar de longitude, tá certo? Então, Bruninho, para eu achar a minha latitude, eu vou sempre olhar quem? Eu vou olhar sempre o equador, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o ponto A, tá? Esse ponto A, ele tem uma latitude, tá? Aí eu venho aqui, opa, do equador até o ponto A, eu tenho uma distância. Essa distância tem um valor, tá? Qual é a distância, Bruninho? Aí eu venho olhar aqui para o lado, tá? Opa, 40 graus. Então a minha latitude é 40 graus. Lembrando, se a latitude é determinada pelo equador, só pode ser norte ou sul. Então, se esse 40 graus está abaixo da linha do equador, vai ser o que? Sul. Correto, Bruninho? Só que ele também tem uma longitude, Bruninho, tá? Essa longitude, ela vai ser determinada pelo meridiano de Greenwich. Tá aqui o meridiano de Greenwich, Bruninho. Então, do meridiano até o ponto A, opa, observa que o ponto A está em cima do meridiano. Então, a longitude dele vai ser 0 graus. Não preciso colocar nem leste nem oeste. Por que, Bruninho? Porque ela está em cima do equador. Perdão, está em cima do meridiano, portanto, no meio da Terra. Correto, filhote? Aí veja, Bruninho, tá? Temos aqui, Bruninho, o ponto B, tá? Temos aqui o ponto B. O ponto B, ele tem uma latitude. Opa, do equador, tá aqui o equador, até o ponto B tem uma distância. Opa, essa distância. Aí eu vou olhar para onde? Para o lado. Opa, 40 graus. Tá? Mas veja, esse 40 é diferente desse 40 aqui, ó. Por quê? Porque esse 40 está acima da linha do equador, portanto, 40 graus norte. Tá, Bruninho? Aí eu tenho aqui, Bruninho, olha lá, a minha longitude, tá? Veja, nessa longitude, eu vou ver o meridiano. Opa, do meridiano até o ponto B, eu tenho uma distância. Eu vou olhar para cima. Opa, 40, tá? 40. Então, eu vou ter 40. 40 graus de quê, Bruninho? 40 graus norte-sul não. Longitude só pode ser leste e oeste. Se está depois do meridiano, é leste. Se está antes do meridiano, é o oeste. Então, vou ter 40 graus oeste de longitude, tá? Então, sempre que você for achar as coordenadas, eu tenho que achar a latitude e tenho que achar a minha longitude. Agora, observa, Bruninho, veja, eu tenho aqui alguns pontos. Veja, esse ponto, tá? Esse ponto D aqui, Bruninho, tá? Ele é o ponto que está mais ao ocidente. Veja, tudo que está depois é oriental, tudo que está antes é ocidental. Então veja, o ponto D é o ponto A mais oriental? Não, porque eu tenho aqui o ponto E. O ponto E, ele é mais oriental, perfeito? Já o ponto C é o ponto mais ocidental. E o ponto A, Bruninho, o ponto A, ele é o ponto mais meridional, tá? Perfeito? E o ponto D, ele é o mais setentrional, ou seja, qual é o ponto que está mais ao norte? De ponto D. Qual é o ponto que está mais ao sul? Ponto A. Só que ele não vai chamar de norte e sul, ele vai chamar de setentrional e de meridional, oriental e ocidental. Ponto importante para ti, tá, filhotinho? Vamos lá. Também importante, filhote, para a tua provinha, você relembrar, né? Observa, tá? Eu tenho aqui claramente uma divisão, tá? Tem uma paisagem bem dividida, aonde eu tenho aqui um espaço mais nobre, tá? E aqui eu tenho um espaço mais pobre, tá na mão? Logo, eu tenho então um espaço dividido, e você lembra lá, o espaço dividido é um espaço onde há segregação socioespacial, tá? E a segregação socioespacial, ela ocorre em função do que, Bruninho? Ocorre em função da desigualdade social, tá? Da pobreza, perfeito? Então esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá, Bruninho? Também é importante você lembrar, tá? Alguns conceitos importantes, tá?
Então nós temos o conceito de lugar, importante para a sua provinha. Nesse conceito de lugar, você vai lembrar justamente que é o espaço, tá? Ele é o espaço da afetividade, tá? Então toda vez que ele trabalhar o espaço da afetividade, eu tenho lugar, correto? Tá? O território, tá? Já é um conceito em que eu trabalho o espaço de poder, tá? De poder, tá? E o espaço geográfico, que é o espaço modificado pelo homem, tá bom? E importante também para a sua provinha a classificação da paisagem, tá? Então, toda vez que ele pedir para ti classificar a paisagem, você tem que falar se é uma paisagem natural ou se é uma paisagem social, tá? Lembrando, a paisagem natural predomina os elementos da natureza, né? A paisagem criada por Deus, sem interferência do homem. A paisagem social é a paisagem modificada pela ação do homem, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima, filhote.